Eu me chamo Igor da Silva Oliveira e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a adaptação estrutural do capim-mavuno à sombra. No Brasil, a gente tem em média de 200 milhões de hectares de pastagens. Desses 200 milhões, em torno de 130 milhões são degradados. Isso gerou um debate no mundo e principalmente no Brasil devido ao desmatamento desenfreado que ocorre para poder abrir novas pastagens, sobre a recuperação delas. Essa recuperação ela se dá através de modelos como o ILPF, que utilizam de sombras em cima do pastejo, em cima do capim. Essa sombra ela possibilita conforto térmico para os animais que estão pastando, influenciando assim na produtividade do rebanho pastejo. O objetivo do nosso trabalho, então, foi avaliar a adaptação estrutural do capim-mavuno, os níveis de clorofila em sombreamento controlado. O projeto ele foi implantado no IFTM Campus Uberlândia. Ele foi feito em 3 blocos com 5 repetições e 3 tratamentos, sendo eles, respectivamente, o primeiro tratamento, o S80, que utilizava um sombrite de 80% para simular a sombra, o S50, que utilizava um sombrite de 50% para poder simular a sombra, e o pleno sol, que ficou exposto durante todo o projeto ao sol. A gente realizava cortes a cada 28 dias para poder simular um pastejo controlado dos animais. Depois desses cortes, as amostras eram guardadas, ensacadas e levadas ao laboratório. No laboratório, a gente avaliava a clorofila, separava o como da folha, fazia a medição de ambos da altura deles. A gente pesava os 10 perfilhos e fazia o peso também de matéria seca de cada um deles. Aqui eu trouxe para vocês duas fotos, uma do início do projeto e outra já do final, para mostrar o comparativo, é um comparativo a respeito da influência da água. O capim sentiu bastante a seca em todos os três tratamentos, o que acabou foi uma dificuldade ali na hora de realizar os cortes para poder fazer as análises. Aqui é outra foto para mostrar que o S80, logo no começo ainda, depois de uns 3 meses, ele não conseguiu aguentar o pastejo simulado. E isso devido ao forte sombreamento, né, que estava por cima dele, a pouca luminosidade, ele não conseguiu, ele morreu já no começo. Enquanto o S50, apesar de não morrer, ele ficou um pouco mais falho, ele ficou apresentando algumas falhas e também apresentava o como e a folha bastante finos. Enquanto o pleno sol, não, ele já formou melhor, ele conseguiu ficar bastante tempo, ele segurou bem mais do que os outros. Os dados que a gente obteve em laboratório, eles foram levados para análise no CISVAR, utilizando o teste de Tukey a 5% de significância. A gente pode observar ali na primeira tabela de peso de matéria seca por ciclo, que a média do pleno sol ela foi bastante superior tanto ao S50 e muito superior ao S80, que teve uma média bastante baixa. Isso devido àqueles fatores que eu falei da morte dele. E o S50 também que não desenvolveu tão bem. Com isso, a gente pode observar que o pleno sol ele tem muito mais volume do que os dois. O S50, apesar de ter ficado abaixo, ele conseguiu, durante o quarto ciclo, ele obteve uma média bastante superior do que a dos outros. Ele segurou um pouco mais ali antes na entrada da seca. Ele conseguiu pegar um pouco mais, guardar um pouco mais de umidade assim no primeiro mês da seca, o que ajudou ele a obter um volume maior, um peso de matéria seca maior. Já no segundo, no teste de clorofila, as médias e os tratamentos, a gente pode observar que tanto o pleno sol quanto o S50, eles foram matematicamente falando iguais. Eles não se diferiram entre si. Ou seja, os dois tiveram uns bons valores de clorofila. Mas o que a gente pode concluir com isso? Então, mesmo o S50 tendo bons valores,
o capim-mavu ele vai se desenvolver melhor em pleno sol. Ele se desenvolveu melhor em pleno sol. Isso devido a todos esses fatores que a gente avaliou. Isso foi a comprovação dos dados, seja o peso de matéria seca, a clorofila, apresentou que uma maior produtividade, sendo assim ele é mais indicado para áreas descobertas. Bom, esse foi o meu trabalho. Eu gostaria de agradecer aos meus companheiros de trabalho, a minha orientadora e ao campus IFTM Uberlândia por toda a ajuda e todo o auxílio que me deram durante o projeto. E